Eu sou o servo missionário Roberto, o amor da Virgem Maria, né? Para ser apóstolo, hoje você vê aí essa geração de apóstolo, sem ter a revelação, sem ter o envio, o pastoreio de João 21, do 15 ao 17, e em Atos Apóstolos 1 ali, tá tendo um cursilho de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas, com o pastoreio de Pedro. A sorte caiu em Matias e foi incorporado mais um apóstolo em lugar de Judas, nesse ministério apostolado. Aí vemos nessa geração de apóstolos dessas igrejas vinda de homens, unção de homens, como não teve a revelação, não teve o pastoreio, se apartaram da igreja, se apartaram da tradição e se apartaram do magistério. E os sucessores dos apóstolos é bispo e sacerdote, que é dentro da igreja católica, uma igreja de mais de 2000 anos, né? Eu quero pregar aqui para mostrar para você, em Atos dos Apóstolos, do 15 ao 26, você vai entender o que é uma sucessão apostolada para ser incorporado no lugar de Judas, no ministério apostolado. Caiu em Matias, porque Judas se extraviou. Olha só, do 21, você vai entender, ó. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado um deles, se torne conosco testemunha da ressurreição. Propuseram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Engraçado, né? Por que não colocaram os dois como apóstolo? Ia ser 13. Não, é só 12. E o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Pra você entender como o negócio na igreja não é bagunçado. Caiu em Matias. Foi incorporado um dos 12. Fechou. 12 apóstolos. Tem que ter o pastoreio. Um cursilho de 120 pessoas. E o apóstolo Paulo, quando ele está perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, está perseguindo a igreja. Aquele que persegue os verdadeiros cristãos, que é descendência da mulher, é como Saulo, está perseguindo a própria igreja. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo está perseguindo a igreja aqui, ó. Olha só. Ele persegue quem? Os apóstolos. Por que Cristo aparece a ele? Então, quem persegue os apóstolos, que está edificando a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Quem persegue a igreja católica, persegue Cristo. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 9, do 1 ao 5. Enquanto isso, Saulo só repetia a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com os fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente a cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Doutrina porque ele perseguia os apóstolos. Por isso que a igreja colocou doutrina. Porque é a doutrina dos apóstolos. Caindo por terra, ouviram uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu: É ele, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é recalcitrante contra os grilhões. Na Bíblia protestante, a doutrina está aceita. Para os judeus, para os fariseus, a doutrina dos apóstolos, a igreja dos apóstolos via como seita, porque a igreja foi fundada aqui, ó, da tradição, tabernáculo. Atos dos Apóstolos 1, 14, ó. Ó. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era ele, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelador, Judas, irmãos de Tiago. Olha só, cenáculo. Um lugar específico, os apóstolos se encontravam para orar, para esperar o Espírito Santo. Moisés fez o que? O tabernáculo. O templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem e escultura.
Aqui muitos, essas igrejas vindas de homens, eles se auto-institula, auto-se unge apóstolo, com unção de homens. Aqui esse mesmo texto está em Atos 22 também fala. E tanto que um membro da igreja veio e batizou o apóstolo Paulo, Ananias. E ele foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar. Não mais a doutrina do judaísmo, dos judeus que ele seguia, não. A Torá, não. Começou a pregar a mesma doutrina que os apóstolos para edificar a igreja. Para você ser apóstolo, você tem que morrer na cruz e ressuscitar como Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Cristo morre aqui na cruz, nasce a igreja. Edificada sobre os apóstolos. Tanto que o primeiro que pregou foi Pedro. Para profetizar sobre ti, Pedro, te farei minha igreja. Ó. Eleição de Matias, a vinda do Espírito Santo, o discípulo no cenáculo. Discurso de Pedro já começou a sentar madeira. Converteu, a primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas para essa doutrina. E para você ser apóstolo, você tem que ter a revelação que Paulo teve. Para você ser apóstolo, você tem que ter o pastoreio de Pedro. Um cursinho de 120 pessoas para eleger outra pessoa. E tanto que tinha dois ali querendo o lugar de apóstolo, só que incorporou só um. Por quê? Para fechar o ciclo de 12 apóstolos. O último apóstolo, Paulo, foi dado por graça, por excelência. Para ele pregar aos pagãos. E tanto que ele, quando ele se converteu, ele vai lá em Jerusalém, Atos dos Apóstolos 9, do 26 ao 30. Ser conhecida a sua graça. Ou então Gálatas 1, 18, 19. E Gálatas 1, 11, 12, o evangelho que eu prego não tem nada de homem, mas mediante uma revelação do alto. Cristo em João 7, 14, a minha doutrina é mais daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Para ser apóstolo, tem que ter essa característica. Desde o batismo de João Batista até Cristo sendo arrebatado na nuvem, na glória. Engraçado que estava reunido ali também, no cenáculo, a mãe da igreja. Olha só. João 21, do 15 ao 17. Cristo dá o pastoreio a Pedro. Para pastorear a igreja, para pastorear o rebanho. Pedro pastoreava até o apóstolo Paulo. Onde está isso? Gálatas 1, 18, 19. Olha só que interessante. Tendo ele comido, João 21, do 15 ao 17. Ó. Muitos protestantes negam essa verdade. Sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja, que já está dando pastoreio a Pedro. Para sentar. Tanto que o primeiro que empregou foi ele. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que este? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros. Ó. Segunda vez, o cordeiro. Terceira vez, as minhas ovelhas. E em Gálatas, para você falar que eu não estou falando mentira, meu, não tem um cara mais que edifica a igreja. O apóstolo Paulo, as pregações dele edifica a igreja, meu. Igreja de 1 Timóteo 3,15, Colossos da Velha, quem escreveu? Apóstolo Paulo, a igreja sem ruga, sem antes, feito, mas santa e repreensível. Efésios 5, do 25 até o 27. Apóstolo Paulo que escreveu. Olha só que interessante, ó. Dois outros, ó. Gálatas 17, ó. 1,17. Sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Parti para a Arábia e de lá regressei a Damasco. 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefa e fiquei com ele 15 dias. Olha só. Antes de mim, fui lá em Jerusalém para conhecer Cefa, Pedro. Sobre ti edificarei a minha igreja. Que interessante, meu.
Gálatas 2, 7 e 9. Ó. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiado com os dois circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro, o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim. Quem? Cristo. Dos pagãos. Tiago, Cefa, que é bispo de Jerusalém, que era a autoridade máxima de Jerusalém, João, Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mim, a Barnabé, em sinal de pleno acordo, ó, que reconheceram a graça. Tiago, Cefa e João, coluna da igreja. Reconheceu a graça de ser o quê? Apóstolo. Aqui está a verdade. Iríamos aos pagãos, eles aos circuncidados, recomendaram-nos apenas, eles, que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção, que coisa que a igreja protestante não faz. É só dinheiro, é só dízimo, é só propósito, é só voto, só a base da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita, foi guardada, foi compilada pela coluna da igreja, Pedro, Tiago, João, etc. Não tem de correr, meu irmão. Para ser apóstolo, tem que seguir lá desde o batismo de João Batista. E os padres, bispos, não são apóstolos, são sucessores. Só essas igrejas de homens aí que é ser apóstolo. A pior heresia que tem. Para você conhecer a mentira desses caras, para ver se ele é verdadeiramente cristão, que prega a verdadeira palavra, você já sabe. Ó, os caras querem ser apóstolo, querem ter título. Mas não. O único pastor, sucessor de Cristo é Pedro. Que pastoreava, que apacentava. Tanto que quando veio o Espírito Santo, quem sentou a madeira foi ele. Converteu mais de 3.000 almas para a igreja. Para essa doutrina, Atos dos Apóstolos 2,42. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Na fração do pão, na comunhão. Aqui está provado mesmo. Ah, eu sou apóstolo. É falso, é farrujo. Ah, eu sou bispo. Cadê o pastoreio? Cadê o envio? Não tem. Quem te ungiu? Ah, o fulano cicrano lá. Caminhou desde o batismo de João Batista? Viu Cristo lá como o apóstolo Paulo viu? Não. Por quê? O ciclo é 12. O último, o menor de todos, é o apóstolo Paulo. Os que tem são todos discípulos. Você pode ler a Bíblia. Servos. Até naquele tempo, Atos dos Apóstolos, tinha sacerdote. Tinha os apóstolos e tinha o sacerdote aqui, porque era enviado por Pedro. Ó. Atos dos Apóstolos 6. Eleição dos diáconos. Olha só. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso os 12, convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhe dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ofício. Ó. Nós pastorearemos e escolhemos. No atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a todos. A reunião. Escolheram Estevão, homens cheios de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, presépio de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos. Este, orando, impuseram-lhe as mãos. Ó.
Divulgavam-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderiram à fé. Aqui, ó, é os nossos sacerdotes hoje em dia. São os sucessores dos apóstolos. Os bispos, os diáconos. São sucessores dos apóstolos. Tá os dois reunidos ali. Igual lá em Atos dos Apóstolos 1. Você está entendendo? Doa que doer, meu irmão. Quer seguir homem? Segue. Quer seguir essas igrejas vindo de homem? Segue, meu irmão. Está saindo totalmente da tradição da igreja. E a Bíblia também é da tradição da igreja. Seja louvado o Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Somos católicos sim, meu irmão. Fervorosos, vamos para cima mesmo desses hereges. Ah, eu sou apóstolo. Ah, eu sou igreja. Misericórdia, meu irmão. Vamos pregar a palavra, vamos para cima desses hereges. Glória a Deus, aleluia. Para edificar a igreja, que é baluarte da verdade.